Continuando, pessoal, a gente tem aqui um exemplo do observando o céu à noite, né? A gente viu já que durante o dia a gente consegue ver, né, várias coisas, né? Durante o dia, o sol, aves, insetos, né? Até lua, outros planetas. O sol, a lua e outros planetas que a gente vê estão fora da Terra, né? Como a gente já viu. E os insetos, aves e coisas da natureza, objetos, né, como avião e outras coisas, a gente vê durante o dia e todos eles estão dentro do nosso planeta. À noite a gente tem também essa parte dos corpos celestes. Olha só o que é que diz no nosso textinho. Observem a imagem, vejam essa imagem aí do senhorzinho e mostrando a criança através de uma lunetazinha os astros, né, que mostra a imagem da lua bem grande aí, né, e as estrelas, ó, esses pontinhos luminosos ou iluminados que a gente vê à noite. Aí olha o que é que diz o texto. Ó. Ao anoitecer, vemos corpos celestes, que variam em cor, brilho e tamanho. Corpos celestes, pessoal, são tudo o que a gente vê fora da Terra, tá bom? A Lua, outros planetas, outras estrelas, tá bom? Cometas, várias coisas que estão fora da Terra e que a gente vê, tanto de dia quanto de noite, são corpos celestes, tá bom? Aí eles dependem de tamanho, brilho, cor, cada um tem sua característica, tá bom? Aí o que é que diz na sequência? Ainda podemos ver fenômenos naturais, objetos construídos e alguns seres vivos, como os vagalumes, né? Às vezes à noite a gente vê, além dessa parte dos corpos celestes, das estrelas, planetas, cometas e outras coisas fora da Terra, a gente vê os de dentro também, né? A gente vê, às vezes, à noite, a gente vê a própria chuva, formação de nuvens também, como a gente vê durante o dia, né? A gente vê seres vivos, como diz aqui no exemplo, ó, vagalumes, a gente vê à noite também aqueles vários insetos à noite, a gente às vezes vê pássaros, tá bom? Como por exemplo a coruja, né? Que é um animal que caça à noite, morcegos e outros, né? Então, a gente vê vários tipos de coisas no céu também à noite. Aí o que é que diz na sequência? Ó, a Lua é o astro mais brilhante no céu noturno, mas ela não emite luz própria. A gente viu e sabe que o Sol tem luz, né? O Sol é como se fosse como uma bola de fogo queimando direto, então ela emite luz, né? Luz e calor. Já a Lua não, ela não tem luz, tá bom? É, em algumas épocas do mês, como diz aqui, a lua não é visível, né? Devido a, às vezes, ela ser lua minguante, lua crescente, lua nova, isso aí a gente vê mais para frente. Mas essa questão da lua não ter luz própria, a luz que a gente vê na lua é a luz do sol. A luz do sol vem à noite, como a luz está fora da Terra, a luz do sol bate na lua, tá bom? E a lua fica iluminada pela luz do sol e essa luz acaba sendo refletida para a Terra. É como se a lua fosse um espelho, onde a luz do sol batesse nela e viesse para a Terra, nos clarear, nos iluminar, tá bom? Então existe astros que têm luz, como por exemplo os sóis, tá bom? As estrelas. Tem astros que não têm luz, como o nosso planeta, ele não tem luz própria, e a Lua, que é um satélite, a Lua, como ela reflete a luz do Sol, ela é chamada de satélite, tá bom? A Lua é o satélite natural da Terra, tá bom? E o nosso planeta também não tem luz, só as estrelas, como o Sol, é que tem luz própria, tá bom? Olha só o que diz na sequência. As estrelas estão muito longe da Terra. Algumas delas são menores que o Sol e outras são maiores, tá bom? Então, essas estrelas que a gente vê à noite, algumas delas são, muitas delas são estrelas como o Sol e outras são planetas ou satélites como a Lua que a luz do Sol bateu e iluminou elas para a gente ver, tá bom? Mas as estrelas como o Sol, muitas dessas que a gente vê à noite são como o Sol, são estrelas, elas têm luz própria, a gente vê a luz delas de longe, porque elas, mesmo estando muito longe, elas têm uma luz tão potente que chega na gente. Então,
Muitas delas são menores do que o Sol é muitas vezes maior do que a Terra, e tem estrelas que são menores do que o nosso Sol, e tem estrelas que são muito maiores do que o nosso Sol, tá bom? Que o nosso Sol, considerado a elas, é bem pequeno, tá certo? Então há essa diferença também nas próprias estrelas, em tamanho, em luz, tá bom? A gente vai ver, tem vários estrelas, vários sóis de cores diferentes que vocês vão aprender nos próximos anos na escola, tá bom? E tudo isso são corpos celestes que estão fora da Terra, tá bom? E que tem toda essa variedade no nosso universo, pessoal. Aí seguindo aqui, ó, no nosso texto tem aqui, ó, o glossário, que corpo celeste é a mesma coisa que astros, né? Então tudo que a gente vê fora da Terra, os astros, são os corpos celestes, tá bom? E aqui, ó, por causa da enorme distância que estão do nosso planeta, todas parecem como pontos de luz, tá bom? Então é como eu falei antes, as estrelas e satélites, essas estrelas que a gente vê, estão muito longe, a gente vê só com pontinhos de luz, tá bom? Mas algumas delas são maiores, outras menores, é porque a gente vê só a luz que ela reflete, tá bom? Entre os objetos construídos pelos seres humanos, tem os satélites artificiais, que são lançados no espaço e podem orbitar em torno da Terra. Por exemplo, para a gente poder assistir nossa TV, tá bom? Ver acessar a internet, ver várias coisas, a gente precisa da tecnologia que é criada a partir de satélites. Os cientistas, eles criam esses satélites e mandam para fora da Terra. O satélite fica girando fora da Terra e mandando sinal, seja de internet, via satélite, seja de televisão, seja de vários equipamentos, tá bom? Esses são artificiais. Já a nossa Lua, ela é um satélite natural, tá certo? É um satélite natural da Terra, tá bom? Assim como todos os planetas do nosso sistema solar, ele tem luas. Tem planetas que têm muitas luas. Aqui na Terra a gente só tem uma, tá bom? Geralmente eles são utilizados para capturar imagens da superfície da Terra ou para transmitir sinais de televisão, telefone e rádio, tá bom? Como eu falei antes, os satélites que os cientistas criam, eles ficam rodando a Terra e transmitem sinal de televisão, sinal de telefone, tá bom? Por isso que às vezes o telefone não pega, pode ser questão de problema no satélite ou linha, e até sinal de rádio, tá bom? Dos rádios que a gente ouve. Aí essa é a questão das diferenças entre os satélites, tá certo, pessoal? Aí olha o que diz aqui, ó. Observando os planetas no céu noturno, essa é da página 125. Acompanhe aí. Alguns planetas também podem ser vistos a olho nu no céu noturno. Em certa época do ano, a gente vê alguns planetas, tá bom? Encontrar um planeta no céu noturno exige um pouco de prática. O ideal é fazer isso num local bem escuro, tá certo? A olho nu, os planetas são pontinhos luminosos parecidos com as estrelas. Uma diferença é que o brilho dos planetas é fixo, enquanto das estrelas é cintilante. Isto é, parece que fica piscando, tá certo? O brilho do planeta, ele fica como se fosse um brilho direto. E algumas estrelas a gente vê como se ela estivesse piscando, tá certo? Essa é a questão da diferença, tá bom? Aí, ó, os planetas são astros iluminados, assim como a Lua, tá certo? Então, se a gente vê um planeta durante a noite, se a gente aprende a diferenciar ele de uma estrela, a gente vê durante a noite o planeta, assim como a Lua, ela é um astro iluminado. Os planetas, como eu já disse, planeta e Lua não têm luz, tá bom? Então eles refletem a luz do Sol. Então o planeta, ele, para poder ser visto, ele foi iluminado pelo Sol, assim como a Lua foi iluminada pelo Sol também, tá certo? Aí ó, o que é que diz no término do texto, ó. Uma pessoa que vive em uma grande cidade geralmente consegue observar menos astros no céu do que uma pessoa que vive em uma cidade menor e mais isolada ou até no sítio, tá certo? Isso acontece porque a iluminação artificial da cidade e a poluição do ar tornam mais difícil de ver o astro. Por exemplo, no sítio é muito mais fácil a gente ver as estrelas à noite do que numa cidade, por causa que a cidade é muito iluminada e a luz
das casas, dos postes, acaba tirando um pouco da gente ver essa questão das estrelas à noite e a própria poluição do ar, tá certo? Aí vocês veem aí a diferença, ó, nessas duas imagens. Na primeira, na cidade grande, ó, o céu noturno em uma cidade grande em São Paulo, 2015. Fica mais difícil, a gente vê só a lua, ó. As estrelas praticamente não dá para ver. Já esse aqui na Paraíba, em Buqueirão, talvez seus pais já tenham ido para lá alguma vez, dá para ver, por exemplo, no sítio, essa foto foi tirada em algum sítio, que dá para ver os pontinhos das estrelas, tá bom? Essa é a diferença. Aí para o nosso exercício a gente tem o seguinte, ó, leia a frase a seguir e responda. Durante a noite só podemos enxergar no céu astros luminosos, isto é, aqueles que emitem luz. Aí a pergunta, você concorda com essa afirmação e por quê? Durante a noite a gente só vê estrelas, só vê sóis, ou a gente vê planetas, luas e outras coisas, pessoal? Lembrem que as únicas coisas que astros luminosos são só sóis, não é isso? E planeta e lua e outras coisas, cometas, eles são astros iluminados, então eles não têm luz. A gente vê só sóis durante a noite, a gente vê lua e outras coisas também que não tem luz, tá certo? Pensem nisso e responda. Se você concorda que a gente só vê sóis, você responde sim. Se você acha que não, você responde não e por quê, tá bom? Na B, por que conseguimos enxergar os astros iluminados? Porque a gente consegue ver a Lua à noite e os outros planetas, pessoal. E também é a questão de cometas, tudo o que tem fora da Terra. Porque a gente consegue ver isso. Pensem e respondam essa questão para a gente terminar o nosso assunto de hoje de ciências. E qualquer dúvida, qualquer explicação que queiram a mais, podem pedir aqui no grupo que a gente ajuda, tá bom?